Renato Gaúcho chegou animadão no Vasco. Tá cheio de vontade, ele já treinou o elenco e mostrou aquele carisma de sempre na apresentação. Bem antes do anúncio oficial, o perfil do Renato numa rede já tinha espalhado a notícia, mas ele não tem vocação para influenciador digital. Quem faz isso para mim é minha filha. A minha filha, nisso, ela é craque. Ela ganha para isso. Aliás, eu tô trabalhando por causa dela também, né? Que ela é uma máquina de gastar. 5 meses depois de pedir demissão no Fluminense, Renato começou a terceira passagem pelo Vasco. Contrato a princípio curto, até o fim da temporada, sem multa rescisória. Voltou ao clube após 18 anos. Estou com muito tesão, muita vontade, tanto é que estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com vontade de trabalhar de novo. Eu sempre tive vontade de trabalhar. Eu sou um cara independente, mas eu gosto do que eu faço. Senão, se eu não gostasse, se eu não tivesse com tesão, não iria atrapalhar ninguém. Continuaria lá na minha praia, jogando meu futebol, tomando meu chopp com meus amigos, curtindo a vida. E o Vasco está apostando alto na capacidade do Renato para acalmar um ambiente turbulento. Num time que perdeu referências como Rayan, além dos capitães Verratti e Coutinho, o novo comandante vai buscar lideranças. Já eu vou saber realmente quem são os líderes, entendeu? Mas aqui eu falei, o líder não é somente aquele que usa faixa, não. Você não pode ter um time calado. Uma nova postura para ajudar a lidar com a forte cobrança que vem das arquibancadas. Recentemente focada em jogadores como Brenner e Barros. Eu fui jogador, é fundamental o treinador passar confiança para o jogador. Se ele errar, eu vou continuar no força. Ele não pode se omitir. A missão mais urgente do Renato é tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Aliás, quando falou sobre qual competição vai ser prioridade, ele foi bem direto. Eu falo que a prioridade é sempre no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixa. Vão ser apenas 8 dias de trabalho até a estreia, em São Januário contra o Palmeiras, líder do Brasileiro. Uma palavrinha muda tudo. Chama-se vitória. Vai ser difícil para o Vasco, vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. Ai, a gente ama o Renato. Nossa audiência sobe, tem um monte de frase legal. É bom. A gente é 007, Fernandinho. Ah, você também, o programa também é seu, Vene Casagrande. O programa também é seu. Ah, aí tem um monte de frases, umas bobagens pra falar, umas coisas legais, umas reflexões. Inclusive, eu até estudei sobre a NASA, pra falar sobre a NASA. É mesmo? Mentira, não estudei. Você assistiu o DVD do Renato? Assisto. Sempre. Ô, Lucas Moretti, quero saber como tá a sua família vascaína, os seus, né? Os seus irmãos de camisa, em relação à chegada do Renato Gaúcho. Animados, Fernando. Animados. O meu ânimo em si, ele reflete muito o ânimo de toda a torcida Cruz Maltina. Inclusive, hoje o momento era esse, era Renato Portaluppi. A gente fala muito aqui sobre isso, né? Eu demonstro uma animação muito grande, mas olhando para um lado sério, né, racional, eu não via outra possibilidade neste momento para comandar o Vasco da Gama, outro nome, melhor dizendo, que senão o Renato. Renato é um técnico experiente, a gente abordou muito esses pontos aqui, né? Um técnico que eu, Lucas, entendo como subestimado, um técnico que fez um bom trabalho no Flamengo, um técnico que fez um bom trabalho no Grêmio, um técnico que conquistou muitas Copas nesses últimos anos, um técnico que no ano passado, gente, o Renato Portaluppi no ano passado, você aí que não lembra, ele foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que as pessoas esqueceram isso. Renato Gaúcho deu uma aula na Inter de Milão, que foi a finalista da UEFA da Champions League. Então, assim, o Renato Portaluppi é um grande nome e é um nome que chega com muita moral para comandar o Vasco da Gama. E o mais importante para mim, Fernando, olhando para o Renato Gaúcho, é a forma como ele chega ao Vasco da Gama. Ontem, conversando até com uma pessoa de dentro do Vasco, para entender um pouco do planejamento do Renato Gaúcho, ele entende que hoje a grande prioridade é o Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, cita isso, né, na própria entrevista coletiva. O Vasco tem que focar no Brasileirão, tem que focar em pontuar. E o Vasco ele trata o planejamento para essa temporada em 2 momentos. Até o meio do ano, que é preparada para a Copa do Mundo, e após o meio do ano. O objetivo do Renato Gaúcho é estar até o meio do ano numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, estar ali entre os top 10 colocados do Brasileirão, e caso isso aconteça, o Vasco da Gama vai começar a olhar para a Sul-Americana.
Sul-Americana hoje não é prioridade para o Vasco. A prioridade para o Vasco é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Vasco já vai entrar no momento mais afunilado. Então o legal é que o Renato chega no Vasco também entendendo o momento do clube. E eu acho que sim. Renato Portaluppi é um nome que tem tudo para fazer um grande trabalho no Vasco, por entender o momento, entender a casa, saber a grandeza do Vasco. Ontem eu estava até comentando no off aqui com o Renato, com o Vene, perdão, sobre o Renato. O Renato fala sobre São Januário. Eu acho que São Januário ele vai voltar a ser esse território hostil. Um dos grandes erros do trabalho do técnico Fernando Diniz é que São Januário deixou de ser um território hostil. Por quê? Não sei, Fernanda. Sinceramente, Você não sei. não acha que é uma questão que já vem de um tempo? É porque, assim... Eu tenho uma opinião. A gente- Eu acho, por exemplo, em relação ao Diniz, ele tomava muitas decisões, se mantinha numa convicção, e essa convicção era totalmente contra o que a torcida Pode pensava. ser. Vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora. O zagueiro João Vitor. Olha quantas vezes ele insistiu no João Vitor, sendo que a torcida não aguentava mais o João Vitor. Pode ser. Mas isso já acontecia, por exemplo, com o Léo Pelé. Sim. Eu sei porque eu tenho um vascaíno em casa. E eu sei tudo que acontece em São Januário. Quer dizer, eu acho, não sei. Pode ser que alguma parte lá eu Não, realmente você sabe. não sei. Seu drone é bom. Tudo bem, sem problema. Às vezes é melhor nem saber, porque é um trabalho separar, sabia? Nossa, é melhor nem saber. Dá um trabalho danado. Eu falo pra ele, pai, mas faz direito, meu filho. Pelo amor de Deus, não deixa chegar no meu ouvido, não. Dá um trabalho danado. Ô, Lucas Moretti, você tá casado há quanto tempo, Moretti? 1 ano, Fernanda. 1 ano, ele tá novinho ainda. Daqui a pouco eu tô com 13 já, e daqui a pouco já começa a dar uma embolada, entendeu? Daqui a pouco eu tenho até umas mensagens aqui que eu vou mostrar. Qual é o nome da sua senhora? Olha, Lara, Fernanda. Lara, vou mostrar. Vou Meu mostrar Deus pra do céu. mostrar pras meninas que o Lucas Moretti tem dono. É isso. O nome dele é Lara. Mas então, onde é que eu tava? Em São Januário. São Januário. Quanto tempo que vocês iam a São Januário? O Léo Pelé era amplamente vaiado, às vezes do início ao fim, e só tinha ele e ficava ele. É, muito. Várias vezes. Muito. Então, acho que o João Vitor, ele não foi um algo... Não, foi um exemplo. Hugo Moura. Sim, e É outro trazendo também. até esse exemplo do Léo. O Léo foi um técnico que o próprio Maurício Barbieri insistia muito. Eu acho que aí começa Começou, o sabe problema. quando? Quando ele o Barbieri diz, é hostil, isso. mas tá sendo pra gente também. E- Lembra disso? Lembro. Tem uma fala- E ele cai muito por conta dessas falas, Tem uma né? fala que ele diz, com todo respeito, no Santos, né? O Vasco perde pro Santos em São Januário, ele diz que o Santos era uma equipe acostumada a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a postura do técnico, ela reflete muito no que a torcida vai fazer em São Januário. E muito dessa análise perfeita do Vene talvez justifique, porque São Januário não pulsava com o técnico Fernando Diniz. A insistência em Verratti, a insistência em Hugo Moura, a insistência em João Vitor, e fez com que o torcedor vascaíno cansasse um pouco. Diferente, por exemplo, eu, Lucas, como torcedor, e creio que todo torcedor cruzmaltino, a última vez que São Januário pulsou mesmo foi com a dupla Ramon e Emiliano Dias. Pulsava. São Januário ali se tornou aquele Mas é o caldeirão. perfil do treinador. E é o perfil do Renato. O Renato vai ser esse verdade, técnico verdade. que vai chamar a torcida para si. A torcida do Vasco, Fernando, é uma torcida muito machucada. E a torcida do Vasco ela precisa ser valorizada. Eu não tenho dúvida que o Renato Gaúcho, conhecendo o jeitão carioca de É ser, verdade. ele vai abraçar o torcedor e São Januário vai voltar a ser esse território hostil. Aí eu te perguntei, como é que tá a família Vasco, gostando... Porque eu tenho um vascaíno em casa, mas ele não tá falando. Não. Eu contei pra você, não contei? Sabe o que aconteceu no último jogo? O quê? Ele chegou em casa com a camisa no ombro, abriu a porta, já falando embaixo d'água, já tava calibrado. Sabe Entendi. quando você vai no posto, calibra demais o pneu? Então, tava Essa já. resenha é boa. Embaixo d'água, falando já, parece que tá Meio falando que embrulhado. vou descer 2, entendeu? Aí eu disse, que foi? Ele, olha, eu vou só falar uma coisa pra você. Na próxima vez que eu falar, vou no jogo do Vasco, você vai virar pra mim e vai falar, não vai. Assim, Fernando? Aham. Aí eu disse, cara, para, relaxa, não vou fazer isso. Aí eu falei, aí ele falou, vai sim, olha pra mim. Igual eu tô falando com você, olha pra mim. Aí eu olhei, a próxima vez que eu falar assim, Fernanda, eu vou no jogo do Vasco, você vai falar assim, você não vai no jogo do Vasco. Fernanda, te fazer Aí uma eu pergunta. disse, cara, vai tomar um banho, Aham. vai relaxar. Acalmar. Aí a minha filha mais pequenininha falou, pai, cadê sua camisa do Vasco? Ele disse, não tenho mais nenhuma. Aí a grandona, não, tá ali a camisa do papai. Ele foi tomar banho e desde então nunca mais escutei a voz dele. Nunca? É isso que o Vasco faz com as O próximo pessoas. jogo é em São Januário. Então, é isso que eu ia falar. Ele é Renato Portaluppi? Renato Portalupense? Pai. Ele é.
Então, olha, qual é o nome do seu marido? Júnior Carelli. Não reclame com a Fernanda se você quiser a São Januário na quinta-feira, seu Júnior. Ele vai, cara. Claro que vai. Óbvio, pô. E você acha que eu vou me dar o papel de falar? Você não vai? My God, tem muitos atacantes bons no Vasco, mas do nível do Renato realmente não tem. Ele falou que se mostrar o DVD, os caras vão se matar, Nando. Não, o Renato, e ele faz isso desde... Com todos os atacantes, todos os Em times. 2008, quando a gente trabalhou Fez com o junto, BH no Flamengo, o Escazul, ele todo mundo, mostrava Gabigol. pros caras, pô. Não, e ele brinca com todo mundo. O Renato é um cara que tem uma relação muito tranquila com todos os jogadores, com toda a galera que trabalha no entorno. E o que o Vasco precisava, nada contra o Diniz, eu acho que o Diniz é um cara também muito agregador, mas diferente do Renato, o Renato é aquele cara mais tranquilo, aquele cara mais leve, que trabalha pra caramba, mas leva pra um lado mais do boleirão, e acho que o Vasco precisa um pouco disso, precisamos tirar um pouco do peso, né, dos momentos ruins, de tudo que aconteceu no ano passado, das dificuldades desse ano, pro Vasco ter tranquilidade pra jogar. Os caras precisam de carinho e tranquilidade pra jogar. Sabe quem não tá leve? Otávio Bocão. Tá aqui vendo a coletiva perturbando. Tá com tanto tesão que recusou 2 propostas. Ô, Bocão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque você tá com essa coisa que você tem que sair por aí também sem escolher. Senão o Bigode não tava nem vivo mais. É verdade. Não, e ele falou uma coisa nessa mesma coletiva que é importante, valoriza o que ele está dizendo ali. Ou não ter vindo por menos. Porque ele é um cara independente, ele não precisa trabalhar mais. Ele trabalha porque ele quer. E quando ele vai trabalhar, ele tem que receber uma coisa que ele acha a altura para fazer isso. E paga quem quer. Não é isso, amigo? Tanto que ele colocou a rescisão dele, se de fato acontecer, né, tiver uma rescisão de contrato, não tem multa. Então o Vasco não vai precisar pagar nada a ele e ele, se quiser sair também, não vai precisar pagar nada ao Vasco. Então isso a gente consegue entender que é uma ideia dele e é um pensamento mesmo do Renato. E assim, a gente vê na fala dele, né, o Renato é um cara, ele é muito didático. Eu acho que não tem tanta dificuldade para se entender o que o Renato fala. Ele não é aquele cara que tem uma fala mirabolante, que ele vai trazer termos diferentes. Não, ele dá o papo reto mesmo, fala com a linguagem da boleirada. E eu acho que isso acaba aproximando ele ainda mais dos jogadores. Por isso que eu acho que foi uma boa escolha. Eu acho que a curto prazo, a chegada do Renato... Bigode, já tem um problema enorme, que de 16 pontos, o Vasco só tem 1. 1 ponto. 12 pontos. Foram 4 rodadas. De 12 pontos, Vasco ganhou 1. Isso. Falei 16, são 4 rodadas. 4 vezes 3, 12. Gente, vocês já sabem que matemática não é minha. Aliás, não é a nossa. Eu falei aqui 4 rodadas, tá. De 12 pontos, só ganhou 1. Então ele tá 11 pontos atrás de todo mundo. Então assim, é como se o Renato entrasse numa corrida, ou jogando aquele joguinho de tabuleiro, 11 casinhas atrás. Não é fácil. Seria muito melhor que ele tivesse começado, mas a vida não é um morango. E eu acho que a primeira coisa é sair dessa zona maldita e que o Vasco vai fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza. GV, eu acho que o que passou faz parte. Já passou, fica para trás. Agora ele tem que pensar no que ele tem pela frente. E assim, a sequência do Vasco ela é delicada. Ela é bem delicada. Porque pega Palmeiras, depois, se eu não me engano, pega o Fluminense, depois pega o Cruzeiro. Cara, Depois é Cruzeiro, justamente. Então, é uma sequência puxada. O Vasco vai ter que, se quiser sair da zona nas próximas rodadas, vai ter que tirar ponto desses caras todos. Com muito tesão, muita vontade, tanto é que eu estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com vontade de trabalhar. Se eu não gostasse, se eu não tivesse com tesão, continuaria lá na minha praia, jogando meu futebol, tomando meu chopp com meus amigos, curtindo a vida. A hora vai chegar. Ai, Renato, será que bateu aquele arrependimento, saiu do Fluminense por conta própria, por vontade própria, aí deu aquela descansada, vai continuar trabalhando no Rio de Janeiro, Pedrinho é um cara legal. A missão não é tão simples, Ronaldão. Tirar o Vasco da lanterna do Campeonato Brasileiro é o primeiro objetivo do Renato. Mas esse cara é um fenômeno, esse cara é diferenciado, esse cara Renato, você tá aí porque você quer ser lugar aqui, menino, que você é o cara. Você veio pra mudar o futebol, você veio pra fazer a cabeça da boleirada, você é o cara diferenciado dessa bagaça. dos espertos. Aí, esse é o linguajar com a turma, pra chamar de novo. Eu prefiro o Renato no Vasco do que no Grêmio. Você tem recordações não tão boas, né, desse bebendo lá no Grêmio. Mas no Vasco, ele vai ajudar o Vasco aí. É isso aí, é pensar em 45 pontos, fazer um grande trabalho aí com essa galera aí que estão precisando de uma chamada de um cara experiente. E o Renato é esse cara, Renato. Edu Dracena, agora é você que vai falar sobre a escolha do Vasco. O Renato Gaúcho é o nome certo
para mudar a cara, o ânimo e a perspectiva do time? Acredito que sim, Renato. Para esse momento, eu acho que o Renato vai ajudar muito esses jogadores, como ele falou, a palavra confiança. E é realmente confiança, porque o jogador sem confiança realmente erra um passe de 2 metros. Agora, o cara confiante faz coisas que você nem imagina. Então, eu entendo que ele vai ajudar muito a equipe do Vasco e precisa realmente dar uma resposta muito rápida. E como todo mundo está falando, 45 pontos. Tem muito time aí que vai brigar por 45 pontos. E que não vai nem Só que quanto mais rápido você chegar, mais tranquilo você fica no final. Então, eu entendo que, como o Cicinho falou outro dia, ele estava muito calmo na praia. Então, eu vou ali ter uma dor de cabeça um pouquinho ali, vou lá pegar o... Então, foi isso. Mas eu acho que tá na hora certa e o Renato vai dar certo no Vasco da Gama. Cicinho, uma característica comum dos dois é que eles são e fazem aquele estilo paizão. Só que o estilo de jogo não é parecido com o Diniz e o Renato Gaúcho. Não é, mas assim, o Renato Gaúcho, ele traz uma leveza a mais ao vestiário, né? O bom dele é lidar com os jogadores exatamente tirando a pressão de cima dos jogadores. E isso surte efeito por onde ele passa, né? Que no Vasco, assim, ele tá cheio de tesão, que ele exponha tudo isso daí, porque no Vasco as coisas meio precoces ali, né? Então, assim, dura pouco no Vasco. Então, que ele leve aí todo esse desejo aí pros jogadores, né? Essa vontade, para eles colocarem em campo. Eu tenho uma notícia para você, Renato. O próximo adversário do Vasco é o Palmeiras. Se é Vasco, tá na colina.